Olha, vocês são a geração eleita. Crente que vem no sábado à tarde é porque a fé é legítima. Parabéns. Muito bem, gente. Eu vou falar agora à tarde um pouquinho sobre educação escolar cristã. Eu trabalho com isso numa associação, eu sou diretor de uma associação de escolas cristãs aqui no Brasil. Eu faço isso há alguns anos, 16 anos eu acho já. E Deus me incomodou muito com essa questão à medida em que eu levava meus filhos para a escola. Eu sempre tive a oportunidade de ter meus filhos, quase sempre tive a oportunidade de ter meus filhos em escolas cristãs, e algumas coisas me incomodavam muito, porque há um cristianismo superficial na educação, meio que religioso mesmo. E eu não vou chegar no fundo, na raiz dessa questão aqui hoje, não dá tempo. Mas o fato é que, como povo de Deus, como aqui, corpo de Cristo que somos em diferentes congregações locais, nós temos algumas obrigações diante do Senhor no quesito educação. Ontem, ou foi hoje, já nem lembro mais, eu mencionei 2 Timóteo, hoje de manhã, sobre ensino. Eu falei, o ensino não é só ensino religioso, é um ensino para quê? Um ensino que vai formar homens, mulheres de Deus, que vão ser educados na justiça, que vão ser aperfeiçoados e ficarem prontos para quê? Para, no mundo de trevas, praticarmos as boas obras. 2 Timóteo 3, verso 16 e 17. E esse conceito, os conceitos de uma educação cristã, eles estão em choque com aquilo que a gente pode chamar aqui de educação secular. Por exemplo, se você for ao site do Ministério da Educação e Cultura, você vai encontrar essa definição lá. O que é educação? Educação é um dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana, e tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Aparentemente é uma boa definição, parece que não tem nada de errado, mas se você for atrás do que está por trás de várias dessas expressões aqui, você vai observar que há problemas sérios. Essa é uma educação que simplesmente não reconhece a existência do Criador. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu tenho que definir o que é solidariedade humana, eu tenho que definir o que é cidadania, o que é o exercício da cidadania, e se eu deixar que o mundo faça para mim e para nós essas definições, nós vamos ter problemas. Eu trabalhei numa definição, partindo dessa, do que seria uma educação para o cristão. O que é uma definição para um cristão? Educação, primeiro, é uma ordem de Deus, não é um negócio que, porque eu sou gente ou porque eu sou animal racional. Não, Deus ordenou, Deus mandou educar. A educação é uma ordem de Deus, em primeiro lugar para a família. Veja que aqui aparece, nesse anterior aqui, ele não volta. Pronto, nessa definição anterior, fala que é um dever da família e do Estado. Na nossa Constituição de 1988, fala que é um dever do Estado e da família. A família vem em segundo lugar. Então, é uma obrigação
porque é ordem de Deus para a família, para a igreja. Claro, a gente vive numa nação, então pode haver o auxílio do Estado ou da nação. Essa educação tem que ser fundamentada na lei de Deus, nos princípios, e tem por finalidade, em primeiro lugar, o pleno conhecimento de Deus, por parte do educando, seja por meio da revelação especial, que é a palavra de Deus, seja por meio da revelação geral, que é o que a gente faz na escola. O que a gente faz na escola? A gente estuda a revelação geral de Deus. Matemática, revelação geral de Deus, ciência, química, língua portuguesa. A nossa habilidade de falar faz parte da criação de Deus. Construir gramática, isso foi parte do meu estudo de doutorado. No meu estudo de doutorado, eu estudei um negócio chamado universais da linguagem, ou universais da língua. Em português, eu tenho um conjunto de palavrinhas que é que, quando, como, onde. Essas 4 palavrinhas, elas têm similaridades quase que universais nas linguagens. Where, why, o porquê. No inglês ela também vai seguir uma sequência, na língua hebraica também. Então, existem universais de língua. Quando a gente estuda a linguagem, a capacidade humana de criar uma gramática que se assemelha também é revelação geral de Deus. Deus se revela pela sua providência. Uma escola secular nunca vai estudar a revelação de Deus na providência de Deus, nunca. Seja por meio da revelação geral ou sua providência, desenvolvendo sua habilidade. Aqui na anterior, é para quê? Para servir ao Estado, ou para servir ao próximo, ou para servir à sociedade. Não, em primeiro lugar, na educação cristã, é uma habilidade para servir a Deus, e aí então servir ao próximo. E aí o seu preparo para uma vida no meio do seu povo, sua qualificação para o trabalho. Então, são 2 definições que têm muitos contrastes. A primeira eu chamaria de uma educação que é secular. E essa outra definição que eu desenvolvi aqui é uma educação cristã. E é nesse sentido que nós precisamos ter escolas cristãs, e aqui vem um dos grandes erros, porque quando a gente olha para uma instituição que ensina português, matemática, medicina, direito, etc. e tal, a gente costuma chamar essa educação de quê? Secular. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, por muitos anos, o site da igreja, hoje não é mais assim, mas você entrava lá no site, tinha um menu lá em cima, assim, educação. Aí você clicava no educação, tinha um submenu, tinha educação teológica e educação secular. Debaixo de teológica estavam os seminários, debaixo do secular estava o quê? As escolas presbiterianas. Dentro da própria igreja, as pessoas olhavam e falavam, isso é educação. Não, porque ensina português, matemática, física, educação física, é secular. Nada disso, irmãos. Toda educação que é trabalhada a partir do cristão e do cristianismo, ela tem que ser uma educação cristã. E ela é possível. Eu vou passar aqui rapidamente com vocês algumas bases. Essa é a nossa Constituição de 1988. Um capítulo fala sobre educação, cultura, desporto. E no artigo 205 diz assim: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Olha só quem vem primeiro. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Depois, no próximo artigo 206, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Aí vem uma série de princípios. Um deles: pluralismo de ideias, concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Pluralismo de ideias, parece uma coisa simples, ok, tem gente que pensa diferente e tal. Isso foi em 1988. Em
96, alguns anos depois, a lei, a nossa Constituição, ela está em desenvolvimento até hoje, tem muita coisa lá que nunca foi resolvida. Vão fazer outra e não acabaram essa ainda. Essa lei de diretrizes e bases está citada na Constituição, será guiada por uma lei de diretrizes e bases. Então, 8 anos depois saiu a lei de diretrizes e bases. Aí ela diz no artigo 19, as instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas: comunitárias, e aí fala no parágrafo 1º, instituições de ensino que se referem aos incisos 1 e 2, 1 e 3 do caput desse artigo, podem qualificar-se como confessionais. Algum santo lá naquele lugar teve a luz de cima para colocar que existia no Brasil educação confessional. Até porque é uma coisa historicamente inegável. As chamadas escolas religiosas no Brasil. Então, essas escolas confessionais atendidas à orientação confessional e ideologias específicas. Parágrafo 2. As instituições de ensino a que se refere os incisos 1 e 2 podem ser certificadas como filantróficas, na forma da lei. Então, a lei nos deu um lugar para estabelecer no Brasil as chamadas escolas confessionais. Mais adiante um pouquinho, vai aparecer um outro artigo da LDB, que fala sobre o exercício da liberdade de consciência e crença. Isso aí é visando o aluno, por exemplo, que não queria estudar no domingo ou no sábado, etc. e tal. A escola é obrigada a dar prova no outro dia, não sei o quê. Essa lei toda estabeleceu um processo que hoje ele está ainda sendo implementado nos seus primeiros passos. E estabeleceu um negócio chamado Plano Nacional de Educação. Esse plano de educação, ele é gerido por meio de uma Conferência Nacional de Educação, que estabelece uma política de Estado para a garantia da educação como um direito humano, porque a Constituição diz que é um direito, né, do cidadão, com justiça social. Aí vem a palestra do reverendo Weber, como é que você define justiça social, e um desenvolvimento socioambiental sustentável. Esse processo, ele vem sendo arrastado de ano em ano, de década em década. Existe um negócio que são os planos decenais de educação. Então, em 2024, vai ser estabelecido o projeto da educação brasileira para os próximos 10 anos, por meio dessa Conferência Nacional de Educação. Isso foi feito lá em 2013 e 2014, num governo, eu não vou ficar citando nomes aqui, obviamente, né? Mas num governo de esquerda. E aquele projeto decenal deu o que falar. Só que o gestor daquele projeto foi empichado. Então, ele meio que morreu no impeachment, em 2016 para 2017, e ficou parado. Então, agora, o que está acontecendo? Nesse mês de setembro, tá? Teve um decreto-lei. Esse decreto-lei chamou um conjunto de pessoas e representantes sociais para estabelecer como seria a educação nos próximos 10 anos através desse CONAI. O negócio estava parado. De repente, em setembro, foi feito isso. Agora, em outubro, apareceu um documento que vai definir essa educação para os próximos 10 anos do Brasil. Esse documento tem 1.064 proposições. Gente, foi feito em setembro. Em outubro já tinha gente com um documento com 1.064 proposições. Essa proposição é o PNE, o Plano Nacional de Educação, que vai dirigir a educação brasileira de 2024 até 2034, que é essa política de Estado. Isso funciona através de um fórum
Esse fórum é que estabeleceu esse documento de 1064 proposições, que tem 7 eixos. E ele vai estabelecer, para garantir que isso funcione, o SNE, o Sistema Nacional de Educação, que vai ser o que vai estabelecer a política, vai averiguar as metas e vai fazer o monitoramento do Sistema Nacional Educacional para os 10 anos que vem. LGBTQIAPN+, a sigla é essa hoje, tá? Não é LGBTQ mais não, ok? Essa sigla aparece 24 vezes nesse documento, 24 vezes, ou seja, existe 24 proposições específicas com relação a LGBTQNI, que significa, só para vocês saberem, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, queer, intersexo, assexuais, pansexuais e não binários. A palavra quilombolas aparece 109 vezes. Por quê? Porque faz parte dessa ideia do quê? Da política das minorias. Então, indígenas aparecem 226 vezes. Gente, eu não estou falando aqui contra políticas que, obviamente, observem esses grupos. Mas você vê que existe o quê? Uma ênfase. E aí, o que acontece? A palavra confessional, no documento inteiro, aparece 2 vezes. Uma na introdução, falando quem são os representantes do Fórum Nacional de Educação. Então tem uma instituição católica e tem uma instituição evangélica. Os católicos são os representantes, os evangélicos são os suplentes. E aí no parágrafo 254 diz assim: um Estado laico é uma manifestação do secularismo em que o governo estatal mantém uma posição oficial de imparcialidade em relação a assuntos religiosos. Não demonstrando apoio ou oposição a qualquer religião. Faz parte da democracia esse jogo, tá? A educação pública, portanto, deve seguir o preceito fundamental da laicidade. As instituições educacionais privadas ou comunitárias podem qualificar-se como confessionais. Agora, olha para quê? Atendidas à orientação confessional e ideologias específicas, eu li lá na LDB, e aí termina desse jeito. O que não dá o aval de a educação qualificar-se como doutrinária. O que significa isso para uma escola cristã? Eu sou confessional, mas eu não posso falar da doutrina da minha confissão. É só isso. No fundo, eu não posso falar aquilo que de fato eu creio. Gente, isso está sendo elaborado. Ano que vem vai ter o CONAI. Isso vai ser votado. E com um detalhe. Por que isso vem se arrastando há tanto tempo? Até hoje, os processos funcionam por meio de portarias. Então, por exemplo, 2 meses atrás saiu uma portaria dizendo que a ideia, o conceito, eu não lembro mais direitinho como era, de banheiro comum era obrigatório nas escolas. Mas portaria não tem força de lei. Só que com essa ideia da implementação do Sistema Nacional de Educação, eles têm um parágrafo específico. E esse para mim é o mais preocupante, que diz que esse sistema tem que ter força de lei e não pode mais ser operado por meio de portarias. O que significa? Isso significa que, então, se a escola não seguir essa orientação, o que vai acontecer? Ela vai ser desenquadrada pelo poder do Estado. Seus gestores podem ser presos por desobediência e por aí vai. Só que a gente trata esse assunto, gente, de maneira muito light, sem entender educação cristã,
sem entender educação escolar cristã. Hoje nós temos vários movimentos crescentes no Brasil de educação. Existem movimentos de educação cristã, existe um movimento de educação clássica, existe um movimento de homeschooling cristão. Ok, todos eles têm o seu papel e têm a sua função. Mas a gente tem que ser muito claro, primeiro, em lembrar que a educação domiciliar no Brasil não está regulamentada. Por mais boa vontade que as pessoas tenham de ler isso, ele não está regulamentado. Então tem gente que acha brecha por aqui, tem estado que faz alguma coisa, outros fazem outra, mas alguém me perguntou hoje, o que o senhor acha de homeschooling? Eu acho bom, porém não é para todo mundo. O percentual ele vai ser, se eu considerar a população brasileira, e o que eu falei ontem da população evangélica, que não consegue ensinar os 10 mandamentos para os filhos, 10, são só 10, como é que vai ensinar o resto todo? Então, a escola, ela é necessária. Então, quero ver com vocês um pouquinho sobre o que é uma educação cristã na prática. Opa, estava aí, eu não tinha projetado para vocês, né? O que dizia esse parágrafo? O que é uma educação cristã na prática? Está aqui um conceito para eu passar para vocês, tá? Isso vem de um livro de Nancy Pearcey e Charles Colson. Educação cristã consiste em ensinar tudo, de ciências e matemática a literatura e artes, dentro de uma estrutura, de uma visão de mundo bíblica integrada. Significa ensinar os estudantes a relacionarem todas as disciplinas acadêmicas à verdade de Deus e à sua autorrevelação nas Escrituras, enquanto detectam e criticam as afirmativas da visão de mundo não bíblica. E se você aqui estudou numa escola secular, você não aprendeu isso. Provavelmente você aprendeu ao contrário disso. E com o conceito da ideia, a ideia de a escola laica, a ideia da escola laica é o seguinte: Deus não entra aqui. Ele não cabe nesse espaço. E quando você faz isso, o que você faz? Você tira da criança, tira do pequenino, tira do jovem, tira do adolescente, a possibilidade de enxergar a verdade de Deus por meio da revelação geral. Enquanto que exatamente o contrário que nós fazemos na escola cristã. Eu já citei esse texto ontem, já trabalhamos sobre isso. Eu tenho que amar a Deus com todo o coração, toda a alma e todo entendimento. Pastor Hebre falou ontem, não é? Isso muda a perspectiva de como eu vou estudar o quê? Matemática. Eu sei que você pode ter raiva de matemática, mas deixa eu falar para você, você não pode ter ódio de matemática, tá? Porque matemática é uma expressão da lógica de Deus. Foi assim que Deus criou o universo, para nos dar, inclusive, aquilo que nós chamamos de absoluto, com o fato de que 1 mais 1 é igual a 2 em qualquer lugar do universo. Tinha uma proeminente figura da nossa denominação, que exerceu o famoso cargo em governos, ele fazia piada dessa ideia. Ele falava assim: qual que é a diferença entre 1 mais 1 é igual a 2 na escola secular e na escola cristã? É que na escola cristã, 1 mais 1 é igual a 2, aleluia. E deixa eu falar, profeticamente ele estava correto. Porque quando nós entendemos a revelação especial de Deus, nós temos uma visão de mundo apropriada a respeito da criação como um todo. E a gente começa a olhar para a obra criada de Deus, a gente faz igual o quê? A gente faz igual o Salmo 19. A gente começa a entender que a criação proclama a verdade de Deus, através de todas essas disciplinas. É assim que funciona. 1 mais 1 é igual a 2. Aleluia! Consegue falar aleluia? Reformado fala aleluia? Glória a Deus.
Uma vez eu estava no acampamento, e um jovem da nossa igreja estudava astronomia, não é astrologia não, tá? Não é rainha dos céus, tá? Astronomia. E aí no acampamento tinha pouca luz, ele levou a gente para mais longe, falou, vou dar uma aula para vocês lá. E aí levou a gente para um lugar mais escuro, onde a gente conseguia ver as estrelas, né? Em São Paulo você não vê estrela, não sei como é que é Curitiba, mas lá eu não sei o que é estrela. E aí a gente estava lá, aquele céu estrelado, aquele negócio. Aí ele começou a falar, pastor, você está vendo aquele lá? Vocês estão vendo aquele lá não sei o que, é a ursa maior, da ursa menor, do bicho do não sei o que e tal. E você vai fingindo, né? É igual ultrassom de criança, quando não era 3D. O médico passava, lembra? Vocês que eram da velha guarda, né? Isso aqui é não sei o que. Falou, é mesmo. É mentira, você não entendeu nada, mas você concorda. Igual oftalmologista, já viu oftalmologista? Não sei, tem oftalmologista aqui, eu não quero falar mal da classe com algum presente, né? Mas ele vai passando aquela lente assim, qual que está melhor? Essa aqui, aquilo ali é quase, eu não sei se tem ciência envolvida naquilo, certo? Não sei, acho que é um movimento espiritual. Mas no fim dá certo, ele me deu óculos, eu estou vendo. Pior quando eu desenvolvi um negócio chamado presbiopia, já ouviram falar? É negócio de presbiteriano mesmo. Vista fraca de presbiteriano. Muito bem. Então a gente saiu lá, ele começou mostrando e tal. E eu estava lá, ele estava vendo que a minha cara não estava assim. Até que ele chegou por trás de mim. E ele começou a mostrar assim, passou o braço assim por trás das minhas orelhas aqui, assim, ficou, pastor, olha isso aqui, olha bem aqui. Você está vendo essa parte esbranquiçada aqui assim? E eu tive uma revelação naquele momento. Eu falei, estou. Ele virou para mim e falou assim, pastor, isso aí é a Via Láctea. É o lugar onde a gente vive. Eu falei, uau. Eu ouvi falar tanto desse bicho. E nunca tinha visto. Mas eu moro nesse universo aí. Uma compreensãozinha pequena da revelação geral de Deus, causou um impacto no meu coração tão grande, que eu me lembrei do Salmo de novo, que o pastor Heber citou, Salmo 8, quando eu olho essa coisa grande, que é o homem, que o visites, e de repente a gente é parte no meio dessa criação de Deus. Esse entendimento me leva a adorar a Deus. É perceptível, é como o sol lá do Salmo 19. Olha, ninguém foge do calor do sol. Só que a gente vive numa guerra pela mente, queridos. Olha só, 2 Coríntios 10. Para trás. Volta, filho, volta. Eita, o negócio não volta. Espera. Voltou. Ufa. É uma guerra pela mente. Olha só o que Paulo diz em 2 Coríntios. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aí os pentecostais inventaram esse mundo espiritual. Frank Peretti, né, escreveu Esse Mundo Tenebroso. Eu lembro quando eu li aquele livro, eu passei uma semana escondido do diabo, de medo do capeta e tal, que tinha anjo, demônio para todo lado, era um negócio dos infernos mesmo, né? E eles inventaram uma batalha espiritual estranha, que não responde isso que Paulo diz. Como é que você destrói fortalezas? Aonde que elas estão? Na mente, anulando sofismas. Então, o aluno que chega numa escola cristã, na segunda-feira de manhã, ele vem com a cabecinha dele cheia dos sofismas do mundo, que ele até mesmo é capaz de criar, que leva o homem a uma altivez, que se levanta contra o conhecimento de Deus, que disse, não comam dessa árvore. Não é porque Deus não queria que a gente tivesse conhecimento, não. Deus nunca impediu o conhecimento. Deus não queria que a gente tivesse o conhecimento da cobra, da serpente, do demônio. Por isso que ele proibiu aquela árvore.
Não é para que a gente fosse burro, não é para que a gente fosse ignorante, mas para que nós tivéssemos o verdadeiro conhecimento dele. E hoje essa batalha, nesse poder de Deus, na milícia poderosa de Deus, ela acontece na mente e no coração das crianças, dos jovens e dos adultos, que se levantam contra o conhecimento de Deus. Mas o nosso alvo na batalha é levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. É para isso que inventamos escolas cristãs. Esse é o alvo. É levar cativo o pensamento à obediência de Cristo, por meio da pregação do Evangelho, por meio da verdade de Deus, por meio da graça de Cristo. Por quê? O aluno, sem isso, ele é privado da verdade. O aluno que frequenta uma escola secular está sendo privado da verdade. Consequentemente, está tornando-se conforme a imagem do mundo e não a imagem de Cristo. É triste, mas é verdade. E a gente está perdendo essa batalha. A lei brasileira diz que nós devemos, no dever do Estado, 200 dias letivos para os nossos alunos. Na minha época era bom demais. As férias começavam em novembro e até março, era uma delícia. Era bom, eita. Hoje o aluno passa 200 dias dentro da escola. Vamos colocar que ele passe 4 horas por dia. Estou contando o mínimo do mínimo. Faz a conta, 200 vezes 4? Matemática, gente. Glória a Deus. Não é? Em qualquer lugar, 200 vezes 4 é igual a? Parabéns. 800. Agora vamos fazer a conta eclesiástica. Todo pastor sabe quantos domingos tem no ano. Quantos? 52. Porque ele sabe que ele vai ter trabalho para caramba, pregar 52 sermões e tal. Então a gente já tem lá na ponta da língua, 52 domingos. E aí vai ter, vamos pôr que tenha 52 escolas dominicais. Ok? Então vamos supor que você dê instrução bíblica na escola dominical por 1 hora, e a instrução é que a criança preste atenção por 1 hora no culto. Tá? 52 vezes 2. Aí vocês estão começando a melhorar. 104 horas de instrução. Vamos supor que você seja um pai muito Caxias mesmo, uma mãe, uma família exemplar, modelar, e que você dê 1 hora por dia de instrução bíblica ao seu filho e à sua filha. Quantos dias tem no ano? 365, se não for bissexto, certo? Então, 365 mais 104. Está ficando complicado, hein? Faz a conta aí para mim, porque eu nunca consegui fazer essa conta. Quanto? Fala alto, gente. 469, muito obrigado. A escola tem quantas horas de ensino formal? Você está perdendo por quanto? Faz a conta, 800 menos 469. Tá bom, não precisa fazer, você já sabe que perdeu. Mas você não dá 1 hora por dia de instrução formal para os seus filhos. E lá ele está aprendendo de acordo com o padrão da laicidade, de acordo com um professor que você mal sabe quem é, de acordo com um caráter moral, porque você ensina aquilo que você é. Tem os famosos 4 pilares da educação. O 4º pilar é ensinar a ser, e você ensina o outro a ser o que você é. E o seu filho vai lá para a escola para aprender lá. Lembra da frase que eu citei de Jeremias ontem? Não andeis nos caminhos dos gentios. Só que aí você bota seu filho para aprender no caminho dos gentios. 5 dias por semana, durante várias horas. Pastor, o senhor está fazendo jogo sujo aí, que eu estou botando culpa em você.
Porque você vai falar assim, mas eu não tenho uma escola, eu não consigo pagar uma escola cristã, não tenho uma escola cristã, não dá. Então isso significa que o seu trabalho vai dobrar. Você vai ter que ser muito atento se o seu filho frequenta uma escola secular. Não significa que você não seja atento se o seu filho frequenta uma escola cristã, diga-se de passagem. Mas essa ideia, irmãos, de moldar a mente, ela não é nova, ela é muito antiga. Eu quero partir agora para o livro do profeta Daniel e mostrar para vocês que Babilônia era a pátria educadora. Lembram desse lema? Babilônia, pátria educadora. Temos aí que acho que não sabe o que eu estou falando, não. São muito novos. Olha só, Daniel capítulo 1. Vamos passar, vou ter que passar rápido. Que hora que é o meu horário, gente, de terminar? Alguém me diz aí? Já acabou? Ainda não? Alguém me passa a hora aí. Senão eu vou até 6 horas da tarde. Olha só o que diz Daniel capítulo 1. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e sitiou. É o cativeiro que Jeremias profetizou que ia acontecer, porque o povo quebrou a aliança. O Senhor entregou o rei, na época, Joaquim, rei de Judá, nas mãos do rei da Babilônia. Foi Deus que fez essas coisas todas. Ele pegou os utensílios da casa de Deus, levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Gente, imagina aquelas coisas feitas lá no tabernáculo, no Êxodo, e depois por Salomão no templo, levadas para a casa de um rei estrangeiro, de um Deus estrangeiro. Foi isso que aconteceu. Isso aconteceu porque Deus entregou, tá? Babilônia estava em baixa, povo de Deus Babilônia estava em alto, o povo de Deus estava em baixa. Então Nabucodonosor derrotou Joaquim, as coisas saíram de Jerusalém e foram para a terra de Sinar, o povo foi arrancado de Judá e foi levado para a Babilônia, as coisas foram tiradas do templo e foram para a casa do Deus dos babilônios. Isso não aconteceu por acaso, isso aconteceu porque o povo quebrou a aliança e Deus disse que ia fazer isso. Não vamos entrar nos detalhes, só quero ler ali os dois negritos, não é? Deus disse, fica calmo, um dia vocês vão voltar, eu vou trazer vocês, quando se completarem os 70 anos. Vocês vão me buscar, olha só, verso 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, porque essa palavra que hoje vos ensino estará no seu coração, você falará aos seus filhos, inculcará aos seus filhos, é a mesma linguagem. Depois no verso 14, serei achado de vós, diz o Senhor, farei mudar a vossa sorte. Lembra Salmo 126? Quando o Senhor mudou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, nossa língua sem encheu de riso, a nossa boca de júbilo, e assim por diante. Deus mudou essa sorte depois. Ele congrega o povo de todas as nações. Então agora o povo vai passar 70 anos dentro da Babilônia, e a pergunta que a gente precisa fazer é, como é que a gente vive na Babilônia? Existem várias formas de cativeiro. O cativeiro que o povo passou foi um cativeiro físico e geográfico. Eles foram arrancados da terra de Judá e foram levados para a terra da Babilônia. Mas existe cativeiro emocional, existe cativeiro da mente, existe cativeiro espiritual. Mas eles tinham que viver lá, cativos fisicamente, sem serem cativos espirituais. Mas o rei da Babilônia sabia, fala assim, se eu cativar esse pessoal aqui, eu tenho que cativar também a mente deles. E para cativar a mente deles, eu tenho que cativar o coração deles. Para cativar o coração deles, eu tenho que mudar as estruturas das vidas deles. Qual foi a estratégia, qual foi o plano de Nabucodonosor para fazer isso? Quem quer me dizer? Educação. Ele teve uma ideia genial. Ele estabeleceu a Academia Real de Babilônia. Aqui o nosso ensino é positivo. Não estou fazendo, é positivo, vocês entenderam, né? É a melhor
melhor educação que o seu filho pode ter. Educação socioemocional de qualidade. Habilidades, mercado de trabalho. Seu filho vai sair daqui nota 10. Então o rei fundou a academia. Versos 3, 4, 5 e 6. O rei disse para Aspenaz, que era o chefe do Ministério da Educação da Babilônia, chefe dos eunucos, faz o seguinte: pega o melhor dos filhos de Israel, tanto da linhagem real quanto dos nobres, jovens sem defeito, boa aparência, instruídos. Vocês já viram propaganda de escola de gente feia? Não tem feio, tem escola, não tem gente feia de jeito nenhum. É só menino bonito, menina bonita. Pega o melhor, boa aparência, gente que tem sabedoria, douto em ciência, versado no conhecimento, competente para assistir no palácio do rei e ensine a cultura e a língua dos caldeus. É assim que você cativa mentes e corações. Ele determinou, verso 5, ração diária, finas iguarias da mesa real. Daqui é a melhor cantina, aqui é período integral, comida boa. As finas iguarias da mesa real, do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Era emprego garantido. 3 anos de escola e o menino ia prosperar na Babilônia. Imagina a fila quando lançaram esse edital. Imagina o tamanho desse Enem, gente. Pensa na extensão desse vestibular. Toda a família queria isso para os seus filhos. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses guri foram selecionados. Como é que eles iam manter a sua vida na Babilônia sendo crentes? Primeira coisa, eles precisavam estabelecer limites para manter a sua identidade. Eles estavam agora na Babilônia, debaixo do poder de Nabucodonosor, eles não tinham para onde escapar. Aliás, o texto diz que quem é que levou eles para lá? Foi Deus. A estratégia da Babilônia para mudar essas coisas, qual foi? Educação. E Deus falou: quando vocês forem para lá, não vivam fora da Babilônia, porque não tem jeito, vocês vão estar lá. Vocês estão no mundo. Vocês só precisam lembrar que vocês não são da Babilônia. Estão na Babilônia, mas não são da Babilônia. Então Deus disse: vão para lá, casem seus filhos, prosperem, orem pela cidade, sejam luz no meio da Babilônia. Qual era o limite deles? O limite deles era o limite da obediência a Deus. Mas as armadilhas sociais, elas são grandes. Primeira coisa, quando o aluno entrava naquela escola, tinha o tal do nome, o uso do nome social. Não é? Já ouviu falar do nome social? É obrigatório hoje. Qualquer escola do Brasil, se um aluno chama José e ele quiser se chamar João, ele tem direito. Se ele quiser se chamar microfone, ele tem direito. Se ele se chama José e quiser se chamar Maria, ele tem direito. A escola é obrigada a chamá-lo pelo nome social. Isso é uma luta, mas isso é uma verdade. Então, ele ordenou, vamos fazer aqui, gente, é para vocês se encaixarem melhor aqui na Babilônia, ficar mais confortável. A gente vai mudar o nome de vocês. Daniel, que significa Deus é meu juiz, agora vai se chamar Beltesazar. É uma homenagem a um Deus nosso, que é bom, porque o pessoal não vai ficar chateado. Ananias, que significa Yahvé, é gracioso, vai se chamar Sadraque, que faz uma referência ao nome do Deus Marduk. Misael, que significa quem é como Deus, vai se chamar Mesaque,
que também é o nome de uma divindade. E Azarias, que significa Yahvé auxilia, vai se chamar Abed-nego, significa servo do Deus negro. E aí todos os dias, na hora da chamada, por ordem alfabética, o professor chamava Beltesazar, e Daniel tinha que responder, presente. 200 dias letivos, 4 aulas que tinham chamada, ele tinha que repetir o nome dele 4 vezes naquele dia. O tal do nome social. A mesma coisa, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Assim, queridos, é que o mundo vai mudando as nossas percepções de acordo com o seu alvo estabelecido. Qual que era o alvo? Qual que era a missão da Academia Real de Babilônia? Ensiná-los em toda a cultura e língua dos babilônios. E aqueles meninos, eles precisavam lutar. Eles tinham que viver naquela cultura. Mas eles precisavam ser contra a cultura. Eles precisavam estabelecer limites e viver com sabedoria bíblica naquele lugar. Não tinha como escapar. Mas eles precisavam ser guiados pelos princípios das Escrituras. Olha só como é que o texto continua. O chefe dos eunucos lhes pôs os outros nomes, o nome social. Verso 8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Jovem que era, estava ali um profeta de Deus, que aprendeu que ele tinha que viver com propósito e fidelidade, no meio da cultura da Babilônia. O que ele tinha no coração? Ele resolveu firmemente, ainda que ele fosse estudar naquela escola, não se contaminar. Ele mostrou coisas que nós não temos mais. Ele demonstrou resolução. Aquilo foi algo do coração, como um desejo de um jovem, adolescente, de manter-se firme aos propósitos de Deus. Ele era versado, tanto é que ele passou no vestibular. Ele tinha conhecimento, só que ele usou esse conhecimento. Falou assim, olha, essas iguarias aqui da mesa do rei, provavelmente, são iguarias ofertadas aos deuses. É melhor eu não me... Se ele comesse, era pecado? Não era necessariamente pecado. Tanto é que depois Deus vai dizer o seguinte, vai lá no açougue e compra sua carne e come. Não fica se preocupando com essas coisas, não. Mas ele resolveu não se contaminar, ele sabia que ele precisava ter limites. Ele sabia que ele precisava ter zelo nas coisas de Deus. Ele sabia que ele precisava manter-se de uma maneira que ele mostrasse. Imagina, o menino chegou na escola, passou naquele exame difícil, um mundo de gente foi reprovada. No primeiro dia ele chega na escola, vai falar com o diretor, fala o seguinte, eu quero uma mudança de cardápio. Aqui é normal, né? Hoje o pai chega lá, manda, o menino não come isso, não come aquilo e tal, mas ele entrou com bolsa integral e no primeiro dia pediu mudança de cardápio. Ele precisava ter o quê? Confiança. É o que diz o verso 9, né? Deus concedeu a Daniel misericórdia. Ele tem esse zelo confiante e redobrado. É verdade que Deus não proíbe o beber o vinho, mas aquele vinho provavelmente era também consagrado aos deuses e ele preferiu ficar incontaminado. Isso, queridos, nos fala a respeito dos modelos que nós temos. Então essa é a fidelidade e propósito de Daniel. Dos modelos de entender quem nós somos, o que nós apontamos e às vezes até
que desculpas nós costumamos dar. O que Daniel não estava disposto era a adquirir um pacote cultural desenhado pela Babilônia com muita facilidade. Ele estava disposto a resistir ao pacote cultural. Lembra? Ele está na cultura, ele está naquela escola, mas ele disse: eu não vou comprar todas essas coisas. Mas hoje a gente inventa desculpa para tudo. Para qualquer coisa que existe, a gente tem um diagnóstico médico, psicológico. Todos os nossos pecados hoje, irmãos, têm desculpa. E se eu chego atrasado aqui, eu sei que eu tenho TDAH, então não tem problema. Eu não estou desprezando a realidade dessas situações. Eu sei que gente existe, que a gente tem déficit de várias coisas. Eu acho que eu tenho TDAH, nunca fui diagnosticado, não. Eu sei isso, sabe por quê? Por causa da minha vida de oração. Eu não consigo orar em voz baixa ou silenciosamente. Eu começo a orar e falo assim: Senhor, meu Deus, lá na mente, né? Muito obrigado pelo dia de hoje. Aquela pipoca, pipoca de doce, pipoca de sal, eu gosto com chocolate. A minha cabeça não tem foco. Eu preciso orar em voz alta. Senão, então deve ter esse negócio aí, eu não sei. Existe autismo? Lógico, é sério, é sério. Só que daqui uns dias, queridos, 90% da população vai ter autismo. Eu não quero desprezar, veja bem, eu não estou desprezando a realidade que essa é uma doença séria. E que nós precisamos cuidar de crianças com necessidades especiais. E que provavelmente alguns de vocês aqui tenham essas situações nos seus lares e na casa de vocês. O que eu estou dizendo é que nós inventamos, a gente inventou um termo chamado adolescência. O que significa adolescência? Adolescência significa desculpa para fazer qualquer coisa. São os hormônios. São os hormônios. Tudo se resolve com o problema dos hormônios. Ninguém precisa mais ser responsável. E por aí a gente vai. Então, nós temos que ser cuidadosos com esses pacotes culturais. A sequência disso foi que o chefe dos eunucos falou: olha, eu estou com medo aqui. O rei determinou a comida e determinou a bebida. Ele é o nutrólogo aqui, o nutricionista, né? Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, vocês vão pôr em risco a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel, cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 diazinhos só, e nos dê legumes a comer, água a beber. Qual adolescente ia pedir isso? Vegano ainda, hein? Verso 13. Eu estou lendo aqui, não ponho para vocês, né? Eu sou um pecador. Verso 13. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem as finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu, experimentou 10 dias, no fim dos 10 dias a aparência era melhor, estavam mais robustos que os outros que comiam as finas iguarias. Com isso o cozinheiro-chefe tirou deles as iguarias finas e o vinho que deviam beber, lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento, a inteligência, cultura, sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Quando terminaram os 3 anos da Academia Real, foram levados para Nabucodonosor. O chefe dos eunucos trouxe à presença do rei. Então o rei falou com eles, e entre eles todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e por isso passaram a assistir diante do rei. Lembra? Emprego garantido? Pois foi assim com eles. Em toda a matéria de sabedoria e inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que os magos, encantadores que havia no seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Ele ainda era do centrão, porque saiu um governo, entrou outro governo, saiu um governo, e Daniel estava lá até na época do rei Ciro. Olha aí, não é? Na verdade, ele era sábio. Daniel sobreviveu no mundo sem se tornar do mundo.
Ele resistiu à Babilônia, ele orou pela cidade, ele buscou sabedoria diante dos homens, discernimento espiritual, testemunho, comprometimento, integridade. Em cada uma dessas frases aqui, eu tenho um verso para correlacionar. E eles contaram com a providência de Deus em todas essas coisas. Queridos, a gente sabe que não é possível converter toda a Babilônia, mas é possível pregar o Evangelho na Babilônia. É possível. E foi isso que Daniel fez. O resultado não é Babilônia convertida, mas é um povo que podia ser luz dentro da Babilônia. Um povo que estava cativo física e geograficamente, mas que não estava cativo diante de Deus. É por isso que Daniel desafiou Babilônia tantas vezes, porque Deus lhe deu sabedoria. Para nós, queridos, o que é que a gente pode e deve fazer? Quando a gente olha para o sistema educacional hoje, a gente precisa perguntar: nós somos do mundo ou nós só estamos no mundo? Porque muitas vezes a gente adota a educação como nossa redentora. Nós precisamos amar a Deus no mundo com a educação, e nós precisamos sim fazer isso com a educação dos nossos filhos. Zelo, confiança, aprender com as Escrituras, a liderança, desenvolver caminhos de conhecimento que tragam a paz, e mesmo ainda na Babilônia, sempre manter a nossa real esperança em Cristo. Assim como Daniel, a esperança dele só era Cristo. Como eu disse lá no comecinho, eu sou diretor dessa associação de escolas aqui no Brasil. Nossa missão é fortalecer escolas cristãs, equipar educadores cristãos, para que eles preparem alunos academicamente e inspirem esses alunos a se tornar seguidores dedicados de Jesus Cristo. Educação cristã não é para os fracos de coração, é para a gente que Deus dá resiliência. Mas eu quero fazer uma chamada aos irmãos aqui. Olhem para essa cidade, olhem para as cidades ao redor e vejam como está a situação educacional e o que você pode fazer. Lá na nossa associação nós temos um curso que se chama Como Abrir e Liderar uma Escola Cristã. Fica aqui um desafio. Qual a população de Curitiba? Quanto? Cabe muita escola cristã aqui. Tem muito crente nessa cidade, tem muito povo de Deus nessa cidade. Fica o desafio, irmãos. Aí estão nossas redes sociais, vá lá, olhe, porque faz parte da tradição reformada a educação. Aliás, foi isso que Lutero fez, foi isso que Calvino fez em Genebra, e foi isso que John Knox fez no início do presbiterianismo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, que Deus abençoe os irmãos, e que nós saibamos educar nossos filhos.